toda solução ela já constitui um novo horizonte de problemas. Então, não tem uma solução absoluta, né, como não tem uma solução definitiva. Só que o sentimento, né, ou a sensação de problema varia de pessoa para pessoa, é uma questão subjetiva. Aquilo que é problema para uma pessoa pode não ser problema para o outro, né? E a magnitude desses problemas também podem não coincidir. Então a gente está, né, diante de uma situação bastante problemática, e é claro que todas as soluções, né, que a gente desenvolve para lidar com esses problemas, eles apresentam novos horizontes de problemas, novas condições, né, novos problemas. Então algumas situações comuns, né, que a gente tem vivido, uma delas é que essa ideia, né, da bolsa ou a vida, que é uma ideia um problema bastante comum, que por um lado é um falso problema, né, porque se a pessoa escolhe a bolsa, ela acaba perdendo os dois, né, porque o ladrão mata a pessoa e leva a bolsa e a vida. Por outro lado, outras pessoas podem achar que o que seria a vida também sem a bolsa, né? Então, uma outra questão importante, né, é que em uma ocasião o Einstein ele escreveu uma carta para o Freud perguntando o porquê da guerra, né? Quer dizer, por que as pessoas continuam guerreando depois de tantos séculos, né, e vendo que as guerras elas nunca resolveram nada, quer dizer, então por que as guerras continuam? E em vários níveis, né, vários tipos de combate, de guerra. E o Freud ele diz que o ser humano ele tem o que ele chama de uma pulsão de morte, quer dizer, uma pulsão interna, né, uma moção no sentido da destruição, né, no sentido da crueldade, e enlaçada, vamos dizer, nas forças vitais, nas forças construtivas, né, como o Raul Seixas, né, que dizia que o bem e o mal num romance astral. Quer dizer, então essas forças, né, destrutivas, elas podem ser acionadas, né, frequentemente, e elas podem despertar tanto o medo, né, quanto um ato, né, no sentido de um direcionamento em relação a elas. Então o Freud ele viu, né, ele começou a trazer um triângulo bastante básico, né, na vida humana, que é essa interação entre o poder, a doença e a libido. Então essas instâncias, né, elas são constitutivas, né, constituídas juntas, quer dizer, né, ao longo ali da construção da subjetividade, elas se desenvolvem, vamos dizer, simultaneamente, e elas permanecem, né, fortemente ligadas entre si, né, se auto-influenciando o tempo todo. Então essas situações, né, elas são frequentemente buscadas, desejadas, de alguma maneira, né, apesar de elas serem regressivas, né, essas forças, né, que atuam na base dessas instâncias. Então a gente acha sempre, né, que as posições dos pais, né, os professores, os governantes, seriam posições mais maduras, mais adultas, mas às vezes ou frequentemente são posições que promovem, né, ações bastante primitivas, né, forças bastante regressivas que aparecem frequentemente na clínica, né, o resultado, o efeito que essas forças têm sobre as pessoas. Então, se a gente for fazer uma olhada, né, mais ou menos panorâmica sobre esses posicionamentos, o poder, né, a gente tem tanto o macro poder quanto o que a gente chama de micropoder, né, as micropolíticas, ou os pequenos poderes. Então, todos os relacionamentos humanos eles têm uma micropolítica, né? Como internamente também, né, a gente tem uma micropolítica entre as nossas instâncias internas, e essa micropolítica ela é importante para ordenar, né, as nossas moções
emocionais, pulsionais, que não têm uma ordenação dentro delas mesmas, e elas dependem, né, dessa política interna das instâncias. Então, cada pessoa, né, dependendo da força dessas emoções, demanda, né, formas, vamos dizer, de poder diferentes, né, diferenciadas. Né? E esse poder, vamos dizer, essa constituição interna, geralmente ela é romanceada, né? Porque qualquer coisa para fazer parte da nossa vida emocional, da nossa vida mental, precisa passar por um romanceamento. Né? Então, esse romanceamento do poder, ele é feito junto com nossos processos, né, de educação, né, de criação, quer dizer, os pais, a escola, as instituições em geral, né? Muito mais do que a importância do conteúdo vivido nessas condições, é a estrutura de poder que elas determinam, né, que elas estruturam. Né? Então, essa junção, né, entre a nossa necessidade interna de formas de poder, né, com a maneira como a gente se constitui, né, o tipo de poder, vamos dizer, de micropolítica, né, familiar, da política social, da política do Estado, né, elas constituem formas, né, de poder internos, né, a maneira como a gente lida com isso. Então a gente pode dividir os posicionamentos, né, em relação ao poder em 4 formas, né, que cada pessoa ocupa mais ou menos uma dessas formas preferencialmente, mas não exclusivamente, né, dependendo da situação, essas formas podem variar. Por exemplo, você pode ocupar uma posição, né, de mandar, né, uma posição de deter o poder, né, de ter um controle, né, um poder sobre os outros. Né. A pessoa ela pode ocupar uma posição de obedecer, uma posição de assujeitamento em relação ao poder. Pode adotar uma posição, né, de transgressão, uma moção sempre, né, de transgredir, né, como, né, foi só Deus apontar ali, né, uma árvore proibida, né, que Adão e Eva já foram lá experimentar da árvore, né, porque o poder, né, ele suscita proibições, né, e também provoca desejos, promove tanto o medo quanto o desejo, e um posicionamento crítico, né, onde a pessoa ela fica, vamos dizer, analisando, né, e criticando as condições do gerenciamento do poder, né, que seria uma das funções do poder, esse gerenciamento. Então essas 4 formas, elas correspondem a formas de gozo, que a gente chama. Né? O gozo, tecnicamente, a gente usa para dizer de alguma coisa além do prazer. Né? O gozo ele pode estar associado, né, a sacrifícios, pode estar associado a martírios, a sofrimentos, mas é alguma coisa que para o sujeito ocupa uma posição superior, né, uma posição que o coloca acima, vamos dizer, daquilo que seria o comum. E esse exercício, vamos dizer, do poder, ele também ocupa 3, que a gente poderia chamar registros, né, que tem um registro simbólico, né, que é o registro usual do poder, né, que o poder ele é um atributo simbólico, né, que alguém possui porque ocupa determinada posição, né, como a gente está na Semana Santa, é o que Cristo teria dito ali para Pilatos, né, que você só tem o poder porque alguém lhe deu. E a gente tem uma posição imaginária, né, em relação ao poder, que está ligado à crença, né, a uma paixão, uma questão afetiva, quer dizer, uma vinculação ao poder, ou às figuras do poder por uma questão de crença, por uma questão passional, e um poder real, quer dizer, que é o poder da força. Essa força pode ser física, né, através da violência, da repressão, ou ela pode ser um poder exercido sobre os meios, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre o capital. Quer dizer, então, quem detém, vamos dizer, o poder sobre, né, o trabalho, sobre o capital, ele exerce uma relação real, né, de poder. Então, as doenças, por seu lado, né, elas também
tangenciam sempre, né, tanto com o poder quanto com a libido. Porque toda relação, toda doença, né, ela estabelece uma relação de poder. Não só no sentido pessoal, né, a doença ela nos tira o poder, né, ela impõe, né, os seus protocolos, né, como também ela outorga certos ganhos secundários, né, certas possibilidades, né, que a pessoa passa a ter a partir do momento que ela está doente. Né. E ela está inscrita, vamos dizer, num certo regime de prazeres, né, num certo que tradicionalmente, né, quando se vai a um médico, né, no Oriente, ele sempre pergunta, né, assim, o que é que você gosta mais de fazer, o que é que você faz mais, e aí você diz, ele sempre diz, olha, precisa fazer menos, né? Porque geralmente as nossas doenças, né, ou elas vêm por um excesso em relação às coisas que a gente gosta, ou, né, de uma falta produzida porque ao a gente fazer muito o que a gente gosta, a gente faz pouco do que a gente não gosta, e a gente gera um desequilíbrio, né, da onde vem os adoecimentos, né? Portanto, a doença, né, ela está condicionada, implicada, né, em formas de poder e em formas de prazer, de gerenciamento da libido. E a libido, ela, né, é basicamente uma força, vamos dizer, ligada ao amor, né, à sexualidade, mas a gente sabe que o ódio, né, e a morte, eles costumam predominar, né, em termos de atrator, né, para a libido, em relação, né, à própria sexualidade, em relação à própria condição amorosa. Então, às vezes, é muito fácil, né, uma relação amorosa derivar para uma situação de ódio, é muito relativamente fácil, né, a morte aparecer nesse universo libidinal, tanto no sentido de uma excitação com a morte, né, nos suicídios, né, nas situações de autoagressões, e o ódio, ele faz parte, né, da mesma emoção que produz ali, né, a experiência amorosa. Então a gente está hoje em dia, né, nessa situação da pandemia, né, de uma doença, e a gente vê como que esses três elementos eles se articulam, quer dizer, como que isso promove, né, excita as condições de poder, os estados, os governantes, né, o povo, quer dizer, como que essa situação de doença, né, ela se torna imediatamente uma política, né, ela excita, vamos dizer, as condições de poder, e ela mexe com a libido, ela mexe, né, tanto nas condições do exercício, né, da sexualidade entre as pessoas, entre os casais, bastante, como também, né, ela estimula, excita, vamos dizer, essas questões ligadas ao ódio, à morte, né, que estão bastante impregnadas, vamos dizer, principalmente na nossa sociedade, né, discursos de ódio, né, e projetos de genocídio, vamos dizer. Então, essa doença, na medida em que ela tem uma intensidade bastante grande, também essa intensidade grande da doença, ela promove uma intensidade grande, né, no campo político e no campo libidinal.